Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, aqui com vocês mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas no projeto Estudaei. Nós falamos na primeira aula sobre lugares na cidade, places around the city, exploring the city, né? Explorando a cidade. Depois, na aula passada, nós tratamos de contexto de hotel, uma forma de você estabelecer uma comunicação. E hoje nós vamos continuar com essa ideia de interação comunicativa, e é lógico que a gente acaba abordando aspectos gramaticais, aspectos de vocabulário, estruturas frasais, mas pensando na comunicação. Hoje nós vamos tratar de getting around, então conseguindo se deslocar, public transportation, transporte público. E o nosso objetivo é describe daily transportation routines, falar de rotina, pensando nesse contexto de como que nós nos deslocamos diariamente. Então nós vamos falar de vocabulary, que são as palavras, então aí entra substantivo, verbos, adjetivos, prepositions, de novo, nós já falamos de preposições de lugar em outras aulas, simple present, que é o presente simples, e structure of questions, como que a gente monta uma sentença interrogativa. Basicamente, como que nós fazemos perguntas em relação a esse nosso assunto. Para começar, nós podemos tratar de types of transportation, diferentes tipos de transporte. E aí eu separei aqui para vocês três contextos, três formas. Land, que é o transporte terrestre. Land é terra, em inglês, terra de solo. Planeta Terra é uma outra palavra, é Earth, tá? Air, o ar, então transportes aéreos, e water, que seria o transporte aquático, tá bom? Então vamos lá. Transporte land, que é esse transporte terrestre. Car, bus, train, subway, motorcycle, truck. Carro, ônibus, trem, metrô, motocicleta, caminhão. Air, airplane, helicopter, rocket, balloon. Então nós temos o avião, o helicóptero, o foguete e o balão. Em tempos de notícias que nós temos de várias empresas lançando foguetes para determinadas missões, diferentes propósitos, é importante a gente observar o vocabulário, tá bom? Water é o contexto da água. Boat, barco, ship, navio, submarine, submarino, jet ski, a gente pode aportuguesar, porque é uma palavra do inglês que nós contextualizamos com a língua portuguesa. O jet ski ou caiaque. E ali nós temos termos da língua inglesa que foram incorporados no português. Jet ski, a gente escreve em português do mesmo jeito. Caiaque, aí nós temos também uma grafia que passou por um processo de modificação da escrita. Tá bom? Dá uma olhadinha depois e pesquisa como é que é caiaque em português, tá? Expressões de movimento, expressions of movement. Olha que nós vamos ter a preposição acompanhada do modal, acompanhada do tipo de transporte. By car, de carro. By bus, de ônibus. On foot, a pé. By subway, de metrô. Então, olha que essa preposição by, no contexto que nós estamos tratando de transporte, o by muitas vezes vai ser traduzido como de. Agora, eu também posso ter o by usado em outros contextos, em contextos que não sejam de deslocamento, e aí nesses casos, o by pode significar por, pelo, pela. Então eu posso ter outros significados, vai depender sempre do contexto. Quando nós falamos de linguagem, quando nós falamos de idioma, de estudo de línguas, o contexto é a chave para a gente determinar significados.
Alguns exemplos voltando para cá. I go to work by car. Eu vou ao trabalho de carro. Eu vou para o trabalho de carro. They go to school on foot. Eles ou elas vão para a escola a pé. Então, eu tenho essa condição acompanhando uma preposição do modo de transporte que eu utilizo. Como que nós formulamos questões? Aí nós vamos ter uma estrutura. Pronome interrogativo, how, que é o pronome que você usa para saber modo, como em inglês. E olha que aparece o do. Por que que tem o do nessa pergunta? Por que que eu preciso do verbo auxiliar? Porque eu estou falando de verbos de ação. Verbos que vão dar essa ideia de movimento ou de deslocamento. Então, por exemplo, how do you get to school? Como que você chega na escola? Como que você vai para a escola, que é como nós nos comunicaríamos, como a gente interagiria um com o outro, né? How does she go to school? Por que que ali eu usei does e por que que na primeira frase eu usei do? Isso diz respeito às regrinhas do simple present. Quando a gente trata de conjugação verbal em inglês, a gente tem diferenças entre os pronomes que expressam primeira pessoa, segunda pessoa ou plural e os pronomes exclusivos para terceiras pessoas do singular. Então, para todas as pessoas, com exceção das terceiras pessoas do singular, he, she, it, na hora de você conjugar o verbo, você vai tirar o to, que serve para indicar que aquele verbo não está conjugado, e você vai repetir o verbo na sua forma básica. Então, por exemplo, eu canto, I sing. Eu nado, I swim. Você fala, you speak. Então, é só tirar o to e repetir o verbo. Mas, para as terceiras pessoas do singular, a gente vai acrescentar um sufixozinho. Regra geral, S no final. Se os substantivos, se os verbos terminam com CH, SH, O, X, S ou Z, todos esses materiais estão escritos lá no roteiro, tá? Essas informações para vocês. Se eu trabalho com essa ideia de ações, pensando em verbos que terminam com essas letras que eu falei para vocês, S, X, O, Z, S, SH ou CH, aí eu acrescento ES. E o outro caso é para aqueles verbos que terminam em Y precedido de consoante. Para esses casos, eu tiro o Y, coloco o I no lugar e aí eu acrescento o ES, tá bom? Aí volta para cá, para esse exemplo, e por que que o does para a terceira pessoa tem o ES e por que que para a segunda é o do? Justamente por essa regrinha que eu falei para vocês. Frases interrogativas e negativas, quando o verbo é um verbo de ação ou emoção, que é o que nós chamamos de verbos estáticos, esses verbos não têm aquela mesma dinâmica do verbo to be. Esses verbos precisam dos verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar? É um verbo que ajuda. Ele ajuda a fazer o quê? Montar as frases no padrão norma culta. Então, se eu falo de um verbo e o sujeito é terceira pessoa do singular, ou seja, o sujeito é she, ela em português, esse verbo terminou em O, por isso tem o ES. Esse verbo auxiliar ele não tem tradução, ele aparece na pergunta para estruturar a sentença. How do you get to school? Como que você vai para a escola? Como que você chega na escola? I go by bus. Eu vou de ônibus. Eu chego de ônibus. How does she go to work? Como que ela vai para o trabalho? She takes the subway. Ela pega o metrô. Olha a diferença nas formas afirmativas. I go é o verbo na forma básica. She takes é o verbo
com esse S no final. Olha bem aqui a síntese disso que eu falei para vocês. O simple present é um tempo verbal que você usa sempre que você quer descrever hábito, rotina ou uma verdade universal. No nosso contexto de hoje, nós estamos falando de deslocamento, de transporte público. Então, eu tenho para todos os pronomes, primeira, segunda e pessoas do plural, basta usar o verbo na forma básica. Base verb, o verbo na forma sem nenhuma alteração. Tira o to, porque o to indica o infinitivo, e repete o verbo. Se o verbo é praticado, se aquela ação está sendo realizada por ele, ela, ou ele ou ela, que pode ser um objeto, uma coisa, um animal, aí eu vou acrescentar S como regra geral, ou, como eu já falei, aquelas exceções do ES ou do IES. Tá? Ele corre, ele trabalha, ele canta, vai ser essas três representações. He runs, he works, he sings. Tá? Com esse Szinho no final. Olha a diferença quando eu comparo a ação sendo executada por diferentes sujeitos. I ride my bike to school. Eu pedalo a minha bicicleta para a escola. Ou eu vou para a escola de bicicleta. She rides the subway. Ela pega o metrô. O verbo ride, ele tem várias traduções. Vai depender de qual o modo de transporte você está combinando. Por exemplo, we ride horses. Nós andamos a cavalo, nós, portanto, cavalgamos. Eu ando de bicicleta, eu pedalo. Então, o contexto que vai me determinar qual a tradução mais apropriada para o português, tá bom? Em termos de conjugação, olha a diferença. Primeira pessoa e pessoa do plural, o verbo fica na forma básica. Na terceira pessoa fica com o S no final. They go to school by car, eles vão para a escola de carro. He catches the train at 7 a.m., ele pega o trem às 7 da manhã. Olha aqui, sujeito na terceira pessoa, aí eu vou ter ES no final, porque o verbo terminou com CH, certinho? Vamos analisar alguns contextos para nós respondermos algumas perguntas. A primeira, de acordo com as informações apresentadas no fragmento textual, qual o animal utilizado para transportar alimentos em áreas rurais e montanhosas? Então, olha aqui, a pergunta já nos deu vários contextos, está falando de deslocamento em áreas de difícil acesso, e aí eu vou procurar um animal. Então, vamos lá. Much of the world is dependent on donkeys, moving food from farms to small towns. Donkeys generally work very hard in rural and mountainous areas where there aren't any modern transport facilities. Então, eu tenho ali mundo dependente de donkeys. O nosso animal é donkeys. Aí nós vamos chegar naquela ideia. Você sabe o que essa palavra significa? Você conhece esse significado? Se você sabe, você já tem uma ideia da resposta. Se você não sabe que animal é esse, que em inglês se escreve donkey, aí você vai analisar o contexto. Quais os animais ajudam a mover comida de fazendas para pequenas cidades, para vilarejos? Qual o tipo de animal é comumente usado para fazer aquele trabalho mais pesado, tanto na zona rural, quanto, por exemplo, em áreas montanhosas, áreas de pouco acesso, áreas que não têm o recurso de transportes um pouco mais modernos? Então, você vai usar o seu conhecimento prévio, a sua ideia, o contexto que está sendo apresentado para você chegar numa conclusão possível. Donkeys são os jumentos. Para quem já assistiu, por exemplo, aquela animação do Shrek, o parceiro dele, que é um jumento, um burro, no caso do contexto do filme, quando ele é traduzido para o português, o nome dele, do personagem, é
donkey. Ele tem o nome representando o tipo de animal que ele é. Bom, olha a contextualização do vocabulário com o nosso texto, com uma produção, uma animação, que eu acredito que de alguma forma vocês já pelo menos ouviram falar para quem não gosta do gênero ou para quem nunca assistiu. Bom, vamos para mais uma questão. Aqui nós temos um recorte de um vídeo que representa essas interações e aí nós temos a pergunta. Considerando a interação comunicativa apresentada, a personagem prefere utilizar o ônibus para se deslocar. Por quê? E aí a gente vai completar qual seria a justificativa. Vamos voltar para a interação. Uma pessoa pergunta: How do you go to school or work? Como que você vai para a escola ou para o trabalho? E a pessoa responde: I prefer bus. Prefere ônibus. Por quê? Due to its convenience. Due significa devido, devido à conveniência. I enjoy reading books while sitting on the bus. Então, a pessoa diz por que prefere, por que ela acha que é conveniente. Porque ela gosta tanto de ler os livros, quanto ela está, né, nesse deslocamento, nesse movimento de ir para determinado local. Então, ela acha que é mais conveniente, a pessoa acha, pois permite a leitura de livros. Ali a gente tem um diálogo e está faltando a pergunta. Então, você vai analisar. De acordo com a resposta do Carlos, que é a pessoa que está interagindo com o teacher, com o ou a professora, a gente vai analisar qual é a pergunta que melhor se adequa para receber essa resposta. Qual alternativa pergunta apresenta a pergunta mais adequada para a resposta do estudante Carlos? O que o estudante respondeu? I go on foot. It's near my house. Eu vou a pé. É próximo à minha casa. Então, eu tenho ali a pergunta, where is the park? Onde é o parque? How do you get to the park? Como que você chega no parque? Do you like the park? Você gosta do parque? Ou when do you go to the park? Quando você vai? Então, a nossa resposta correta é a letra B, porque a pergunta é sobre o modo. Olha a resposta dele, I go on foot. Eu vou a pé. Então, a ideia, a pergunta mais adequada é a pergunta que quer saber o modo que esse deslocamento, que esse movimento de um lugar para o outro ocorre. Aqui nós temos um outro fragmento e vamos para a pergunta. Analisando a imagem e as informações contidas no fragmento, em Veneza, na Itália, são utilizados pequenos barcos para se deslocar em muitos canais da cidade. Essas embarcações são chamadas de... E aí, voltando para o texto, a gente tem que tentar identificar qual o nome que nós podemos observar. Então, nós temos ali, in Venice, Italy, em Veneza, na Itália, there are no roads, não tem estrada. There are lots of canals, existem vários canais. Some people travel in small boats called gôndolas. Então, ali a gente observa, algumas pessoas viajam em barcos pequenos ou pequenas embarcações. But lots of people travel by water bus. Muitas pessoas viajam de ônibus aquáticos. Então, esses pequenos barcos ou essas pequenas embarcações são, a letra A, gôndolas. Professora, eu já sabia. Ótimo, você vai direto para a questão e não precisa necessariamente usar o texto. Agora, cuidado com o conhecimento prévio, porque às vezes a gente tem uma percepção, mas o contexto apresenta uma outra informação. Então, é sempre importante você voltar, dar uma olhada rápida para confirmar esse conhecimento que você possui. Certinho? Vamos para a nossa última questão. De acordo com essa manchete de notícia, qual continuará sendo o principal meio de transporte utilizado no Vietnã? Aí nós vamos analisar a notícia. Motorbikes will remain Vietnam's primary means of transport for another 20 years. Will é uma indicação de futuro,
tempo verbal. Motorbikes é o nosso meio de transporte que está sendo citado como o meio de transporte que vai permanecer. Remain é continuar. Como o meio de transporte principal por mais 20 anos. É a expectativa que se tem de acordo com a notícia. Então, a nossa resposta, motocicletas como alternativa correta. Pessoal, nós encerramos mais uma aula e eu encontro vocês em uma próxima atividade. Até lá e bye bye!